Hoje vamos falar acerca do fanatismo por desporto, eh, que na verdade pode ser definido muitas vezes como fanatismo pelo futebol. Nem sempre é esta modalidade, mas muitas vezes é disto que estamos a falar. Porque é um fenómeno bastante curioso e há que ser falado. Este fanatismo, e vamos já definir que estamos a falar de fanatismo pelo desporto, não de gostar de um determinado desporto, não de seguir um determinado desporto. Seguir ou gostar de um determinado desporto ou gostar de o ver com bastante frequência é bastante saudável e não há nada de errado nem de especial com isso. Mas o fanatismo é algo curioso e é algo bastante diferente de meramente gostar, de meramente apreciar o desporto. O fanatismo vai mais além e transforma os indivíduos de formas que o mero gosto, o mero seguir, como quem segue uma série ou uma série de filmes ou o que quer que seja, não faz. Por o que nós vemos muitas vezes é que estes fanáticos por desporto, que muitas vezes não são fanáticos verdadeiramente por desporto, são fanáticos pelo ambiente, pela violência, pela cretinice, pelo barulho. Eles são fanáticos mais por isso, muitas vezes, parece-nos, do que pelo desporto em si. Mas estes indivíduos tornam-se completamente translocados, completamente revertem, transformam-se numa espécie de animal. Eles transfiguram-se para um estado muito mais animalístico do que aquele que têm no seu dia a dia. Portanto, de novo, isto não é, este fanatismo pelo desporto não é na verdade fanatismo pelo desporto. É uma desculpa de quem é muito básico, de quem é muitas vezes energúmeno, não tem um pensamento sério sobre nada, não tem nada de valor na sua vida muitas vezes, e a única coisa que valoriza é o barulho, é a violência, é os ataques, é o tribalismo, é o estar contra uma equipa, uma claque rival. É isso que eles verdadeiramente valorizam. Não o desporto acaba por ser secundário. O desporto é uma desculpa para a violência e para o barulho que estes tipos querem ver nas suas vidas. Porque se vocês forem ver, isto não faz sentido nenhum. O facto de estar a ver uns indivíduos, muitos deles uns tolos, uns indivíduos que o único valor que têm na vida é realmente correr atrás de uma bola, não justifica os comportamentos que nós vemos muitas vezes destes indivíduos que são verdadeiros fanáticos. Uma coisa não tem correlação com a outra, ou pelo menos não tem, ou pelo menos a reação destes fanáticos é muitas vezes excessiva àquilo que é a mera vitória ou derrota de uma equipa de indivíduos que eles nem conhecem na sua vida pessoal. Portanto, lá está. Isto não é razoável, não é proporcional. A reação destes indivíduos muitas vezes não é proporcional àquilo que realmente se passa dentro de campo. E se vocês forem pensar um pouco mais a fundo sobre isto, de certa forma também é triste. Porque o que se passa é que estes indivíduos, estes autênticos fanáticos que fazem muitos deles das claques e do seguir o desporto, grande parte da sua vida, são indivíduos que são completamente irrelevantes para os jogadores. Os jogadores vivem a sua vida e muitas vezes, na larga maioria dos casos, nem sabem que estes indivíduos existem. Enquanto que, por outro lado, muitos destes indivíduos veem a performance do jogador como algo vital para as vidas deles. Se a equipa ganhou, se os jogadores tiveram uma boa performance, eles acham que têm um dia melhor, eles sentem-se melhor no seu dia a dia. E por contrário, se a equipa perde, ou se eles acham que ela foi injustiçada, eles são muito mais pesarosos, muito mais agressivos, muito mais antagónicos, muito mais violentos por vezes no seu dia a dia, até muitas vezes para com as pessoas de quem eles dizem gostar, para quem as pessoas que eles dizem amar, a sua família, os seus amigos, o que quer que seja, os seus conhecidos, os seus colegas de trabalho, o que quer que seja. Portanto, temos aqui esta disparidade e um pouco esta situação triste de que o jogador simplesmente está a fazer o seu trabalho e nem sabe que estes tipos existem, mas eles veem a performance do jogador como algo essencial nas suas vidas, como algo absolutamente vital para o seu dia a dia. E eles acreditam mesmo que se a equipa ganha alguma coisa, alguma taça, alguma copa, algum campeonato, o que quer que seja, eles acreditam verdadeiramente que ganharam alguma coisa, que não foi apenas a equipa que ganhou, que eles ganharam, como eles são parte do clube, ou da claque, ou da tribo, ou como quiserem chamar, eles verdadeiramente acreditam
que, nesse dia, ganharam alguma coisa. Mas eu pergunto-vos, realmente ganharam alguma coisa? Se eles se aproximarem de algum destes jogadores que venceu algum torneio, se aproximarem deles num café, numa discoteca, num restaurante, no que quer que seja, e quiserem festejar ou falar com estes jogadores, vocês acham que estes jogadores vão querer saber destes indivíduos ou sequer celebrar com eles? Não. O que se vai passar é que vão chamar o segurança e vão pôr este indivíduo na rua. Vão pô-lo, vão removê-lo da sua presença. Portanto, lá está, de novo, este cumprimento triste. Um indivíduo que não quer saber deles para nada, muitas vezes até poderia chamar o segurança só para se ver livre deles. No entanto, estes indivíduos agem como se estes jogadores de futebol fossem autênticos ídolos, como se fossem autênticas fênix renascidas, como se fossem quase a essência das suas vidas. Temos aqui esta grande disparidade e esta situação muitas vezes ridícula desta discrepância de comportamentos de um em relação para o outro. E apesar disso, e além disso, este aspecto de acharem que ganharam, eles não ganham nada. A sua vida continua igual, o seu dia-a-dia continua igual. Se a sua vida é boa, continua boa como estava. Se a sua vida é miserável, continua miserável como estava. As suas relações com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sua família continuam exatamente as mesmas. A sua situação monetária continua a mesma, a sua situação espiritual a mesma, a sua situação física continua a mesma. O ganharem ou não ganharem determinado torneio não significa, na prática, verdadeiramente nada. Portanto, eles acabam por não ganhar absolutamente nada. O jogador, claro que é diferente. O jogador ganha primeiro por ser a sua profissão, por ser a sua obrigação, mas ganha por ter prestígio na sua profissão, ganha por poder ser visível para outros clubes que o podem contratar e fazê-lo ganhar mais. Portanto, sim, o jogador realmente ganha por ganhar algum torneio, ganha por ganhar alguma taça ou o que quer que seja. O adepto fanático não ganha absolutamente nada. O adepto fanático simplesmente vive na ilusão de que ganhou alguma coisa. E esta é uma ilusão promovida pelos clubes, porque os clubes também vivem disto. Eles querem que estes fanáticos verdadeiramente acreditem nisso, porque é assim que eles vão fazer com que eles gastem mais a acompanhar a equipa, gastem mais em comes e bebes, gastem mais em bilhetes e o que quer que seja, cascóis, camisas, o que quer que seja, de produtos relacionados com o desporto ou com o clube pelo qual estão apaixonados. Mas o jogador não. O jogador não quer saber destes indivíduos para nada, não os conhece, muitas vezes despreza-os e despreza o seu próprio comportamento. E o jogador, no fundo, está a enriquecer a ver estes indivíduos a continuarem a ser miseráveis e muitas vezes parece-nos que, no seu íntimo, na sua vida privada, devem rir-se destes indivíduos. Porque são eles, os jogadores, que estão a fazer a sua carreira, são eles que estão a ganhar muitas vezes milhões, são eles que têm as casas de luxo, os carros e tudo mais. São eles muitas vezes que fazem com as futuras mulheres destes indivíduos aquilo que elas nunca querem fazer com eles. Portanto, o jogador acaba por se rir destes indivíduos, acaba por achar que estes indivíduos são patéticos. E qual é a reação destes fanáticos? É na semana seguinte estar de novo no estádio, estar a torcer, estar a berrar, estar muitas vezes a violentar as outras pessoas, estar a fazer um chinfrim sem sentido e estar a contribuir para este tribalismo cada vez maior que se vê em vários esportes. Agora, havendo dito isto, voltamos a sublinhar. Não há nada, absolutamente nada contra gostar de desportos. Todos nós gostamos mais de um desporto ou de outro. Todos nós acompanhamos mais um desporto ou no outro, ou mesmo que não sejamos todos bastantes de nós. Não existe nada de errado em gostar. O errado é simplesmente cruzar, passar aquele limiar e passar a ser um fanático. Portanto, para não sermos um fanático, podemos continuar a apreciar determinado desporto, mas com uma certa distância. Saber que, lá está, de novo, o jogador, o lutador, o que quer que seja, está lá por si próprio, está lá porque é a sua profissão. Nós temos de gostar de vê-lo a exercer a sua profissão, mas temos a distância de saber que ele não nos conhece, ele não quer saber de nós para nada. Portanto, nós apreciamos o desporto pelo desporto e quando o desporto acaba, desligamos e passamos à nossa vida. Isso é uma atitude muito mais saudável do que este fanatismo exacerbado que nós vemos cada vez mais, principalmente no futebol.
Noutros esportes também por vezes, mas este comportamento infelizmente é mais no futebol, principalmente nos países onde o futebol tem uma grande preponderância na cultura. E este comportamento, enfim, nós conseguimos compreender. Este comportamento é muitas vezes é uma resposta ou é uma forma de fazer face à necessidade de tribalismo que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm necessidade ainda de fazer de conta que vivem ainda no tempo das tribos, no tempo das cavernas, dos clãs, do que quer que seja que queiram chamar, e ter aquela noção de que somos nós contra eles. Nós temos que guerrear aquela tribo. Nós temos que ir contra aquela tribo. Temos que nos estar superiores àquela tribo. Existem pessoas ainda com esta necessidade, mas aqui entre nós esta necessidade também espelha muito mais um nível muito mais terreno, muito mais grosseiro do indivíduo. O indivíduo que tem esta necessidade mostra, no fundo, que é uma pessoa muito mais básica do que poderia ser também se instruísse. Ou seja, o indivíduo instruído, o indivíduo mais consciencioso acerca da vida e de diversos prismas da existência, normalmente não consegue ter este nível de fanatismo. E, de novo, pode apreciar, mas com distância. Portanto, isto para dizer que este fanatismo também espalha muito acerca daquilo que o indivíduo é, ou mais ainda, aquilo que lhe falta na sua vida. E isto também é algo a termos em conta, e aqueles que são assim deveriam olhar-se ao espelho para perceber qual é a falha, o que é que se passa na sua vida, para terem de recorrer a estas práticas como forma de preencher qualquer vazio que sintam na sua existência. É um pensamento que deveriam fazer sobre si próprios. Se gostaram, peço que deixem um like no vídeo e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima. E não sejam fanáticos por desporto.